Estou descendo em direção à sala do banquete espiritual. Amém. Tá ligadinho. Deixa eu ouvir alguém. A Zuzu. Maranata. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou. Tive que viajar, né? Uma viagem longa, pô. Sabe? Vocês acompanham? Viram alguém? Ada. Lhes mandei, calma, não fazem barulho, já estou na live. Se eles viram? Boa noite, boa tarde, bom dia. Cada um segundo o horário da sua hora. No Brasil parece que é de manhã, né? Quem está na Ásia é boa noite. No Brasil é bom dia. Em Angola e no Ocidente, boa tarde. Se o homem lá do Japão está aí, então é boa noite. O Aga, o discípulo Márcio Aga, ou então o da Índia, Nayonde, ou então o australiano, o Hélio, mas a dona Luciane é de manhã aí no Brasil. São 12h30 aí. Ok, então já é tarde, pá. Youssef, enquanto nós aqui, 16h30. Na América são que horas? Onde é que é 17h30 aí? Na França ou Filomena, na Coreia da Costa? É verdade, pá. Moçambique, 17h30. Assim como na Polônia. Puxa vida. A vida. A vida. Mas logo, 19 horas, tempo de Angola, estaremos em São Tomé. Depois dessa live, ainda voltarei a fazer. Vamos ministrar as curas. Já no Zoom, claro. E vamos entrar e não vamos dar intervalo, senão depois continuar como sempre. TikTok. Para curar os nigerianos, sul-africanos, quenianos, moçambicanos, cabo-verdianos, senegalenses, camaroneses, togoleses, japoneses, jamaicanos, aí na Guiné, Papua, Austrália, sei lá, qualquer canto do mundo. Mas eu citei os lugares onde tem mais intervenção no TikTok. África subsaariana e aí o Pacífico. Daqui a pouco, São Tomé será casa.
E amanhã estaremos presencialmente, aliás, no que fica. Contagem regressiva para a nossa reunião especial que vai acontecer já no domingo, não este, mas o próximo. Depois de amanhã não. A seguir, a grande reunião, a grande concentração. 99%, segundo o relatório que me deram das ações, já estão realizadas. Faltando só 1%. As equipas estão a trabalhar. Não será uma reunião como da festa passada, onde se trabalhou muito por causa também da importância que nós lhe demos. Esta aqui vai ser uma reunião simples. Carmita, isso virou já algo normal, as pessoas reconhecerem a vocação do homem. Minha visão se cumpriu, onde os humanos estão a ser abençoados. Já tem a sua menina, muito forte. Amém. Libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros. Domingo agora. Não voltei na rádio. Eu falei, eu já estou a pescar no mar, vou mais voltar a pescar no Kwanza. Eu já larguei o rio Kwanza, pá. Minha pesca agora é no mar. Eu dominei o mar. Tenho que pescar no meu domínio, na minha nova praia. Aí no rio Kwanza só sai lá os calcúcios, pá. Não voltei a pescar no rio. Abandonei os calcúcios. Fui nas águas salgadas. Estás a ver o quê? Quer dizer que falei nos rapazes, olha, as minhas redes estão no Oceano Atlântico, e no Pacífico. Fiquem vocês, pesquem vocês as caboinhas do rio Kwanza. Eu estou a pescar não somente os grossos e as multidões também. A pesca maravilhosa. Sim, nas águas salgadas. Abandonei as águas doces. Queriam me levar para ir fazer programa na Rádio Despertar. Não senti paz. Se dependesse de mim, aquele programa também já acabaria. Mas no espírito quem implorou é o Bispo Boas. Já queria acabar com a rádio. Aleluia. Nambangongo. Longe de Luanda. O que dizem aí no Nambangongo a respeito do homem? Marcela, falam o quê? Do reino que se manifestou em Luanda. As outras províncias estão chocadas. Estão a implorar pela igreja.
e diz, e nós aqui nada. Depois aparecem aí os incircuncisos da cultura, querem impedir documento. Esses miúdos andam a brincar com as coisas sérias. Eles se esqueceram que eu vim mudar as regras do jogo. Hã? O tema da minha mensagem hoje é: eu vim mudar as regras do jogo. Estás a ver, né? Manuel Luemba, esses circuncisos vão porque documento da igreja. Vocês andam a brincar com as coisas sérias. Vocês não aprenderam com quem? Com os outros. Quando vejam uma igreja nova numa área, já começam a documento. Eu vim mudar então as regras do jogo. Por isso eu falei aos pastores, qualquer pastor que fechar a igreja com medo, está mal. Ok? Luanda voltou outra vez a aquecer. Não, calma aí. Olha o que Jesus fez e o que ele falou. Eu, como diretor da cultura da Nambangongo, vou acompanhar o processo. Pai, vem só, Pai. Precisamos da libertação. Como assim? A Juliana é a diretora da cultura. Nada. Eu não ando buscar influência, Juliana. Eu nada. Você pode ser diretor da cultura dentro da igreja. É membro obreiro. Nunca vou te falar para tratar o assunto da igreja. Nunca. Então não é isso que eles fizeram com quem? É isso que eles fizeram com a religião. Eles obrigaram a religião a buscar costas largas, influência, membros da igreja para defenderem a igreja. A cultura de Cabinda anda com medo. Eles sabem. Agora tem outros aventureiros, mas todos eles têm medo. Todos. O que acontece é que eles sempre vão experimentar. Pode ser que você é um covarde, então eles conseguirão penetrar. E nunca vão fazer eles. Nunca. Eles fecharem. Só vão esperar que você feche. Eles podem dizer que nós estamos a vir aí, não vão vir. Agora, se você for covarde, você fecha. E eles dizem, não tem nada a ver com isso. Ele é que fechou. Veja só, por exemplo, o que Jesus falou e que fazia. No capítulo número 9 do livro de Mateus, no 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E disse então Jesus ao seu discípulo: a seara é realmente grande, mas tem poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Eu vim mudar as regras do jogo. Como assim? Não, preste atenção. Eu vos encontrei como ovelhas desgarradas e perdidas, sem pastores. Eu vos encontrei como ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastores. E os pastores que vos apacentaram são mercenários. E os mercenários, eles não amam as ovelhas que eles apacentam, mas eles trabalham por interesse. Qual é o interesse? O interesse das recompensas materiais. Isto é, usufruir das ovelhas.
explorar as ovelhas, fazer das ovelhas como um negócio, um comércio. Ou então usar as ovelhas como um meio para atingir os seus objetivos, como de Sexolândia, objetivos financeiros, da fama e tudo isso. É só ver no Brasil o que acontece. Quando um pastor se torna famoso, daqui a pouco já é deputado. Por quê? Porque ele aproveita o evangelho, a fama que ele vai ganhar, a popularidade que ele ganha no evangelho, para se candidatar. Porque ele sabe que tem muitos que lhe seguem. Então, quando ele for como candidato, é escolhido como deputado. E ainda vem e diz, não, nós temos que estar lá para defender a igreja. A igreja não é defendida com as regras humanas. Não. Então, mas você vai defender aquilo que não é teu. Veja só, por exemplo, aqui, que nós somos sérios, sinceros. Está aí uma mulher que é diretora da cultura, lá do município dele. E ele, agora mesmo vocês ouviram dizer, pode vir aqui, meu pai, mestre, nós vamos acompanhar o caso. Olha o que eu respondi a ela. Ela não falou com más intenções, falou com boas intenções, de querer ajudar. Mas eu nunca faria isso. E eu lhe respondi que não, pode ser o ministro da cultura dentro da igreja. Pode ser o presidente da república dentro da igreja. Nunca eu vou falar você no tocante à igreja. Nunca vão dizer, não tem que me dar documento, olha, não sei o quê, olha, estão nos perseguindo. Não. Só fazem isso. Aqueles que não conhecem o Deus que eles estão a pregar são desconhecidos diante dele e eles também desconhecem ele. Deus não os conhece e eles não conhecem Deus. Então é preciso buscar quê? Influências humanas. Então, vê se não é isso que aconteceu na terra de Angola. É mesmo isso. Essas igrejas todas que você vê andam à deriva, em busca de parceria, em busca de socorro, pulam aí, criam aquela plataforma, desfazem aquela plataforma, vão não sei quem, vão indo como quem? Como imigrantes, em busca de um lugar propício. Vão aí, não, aí não está bom, olha o Estado não sei o quê, vão aí, criam plataforma, não sei o quê, arranjam costas largas dentro do governo, biro político, comissários generais da polícia para ficarem a lhes defender, eles é que vão lá diante das autoridades competentes, para dizer, não, eu sou daquela igreja, não toco e tal, e assim são mantidos como reféns, para não falar que tinha se tornado um negócio em Angola. Um negócio dos generais, comissários, procuradores, sei lá, juízes, é um negócio. As igrejas chamadas não legais, eles tinham se tornado como uma lavra. Aqueles, não é esses pequenininhas aí dos bairros, grandes templos e igrejas que arrastavam multidões, e tinham pessoas que defendiam. E essas pessoas eram pagas. Esses generais ganhavam. Ou então os criminosos no Evangelho tenham se tornado negócio dos procuradores e outros para quando cometessem crime assim mais ou menos de abuso sexual e outras coisas aí, peculato, sei lá, tráfico de seres humanos, drogas e tal. Esses aparecem para defender eles, para não irem para a cadeia. E ganharam muito dinheiro e ainda ganham com isso. Mas nós viemos mudar a regra do jogo. Na dependência total e absoluta do céu. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. E não fomos atrás, eles pensaram que eu iria atrás deles, não sei quem. Eu lhes mostrei. Dentro da igreja tem todo tipo de pessoa. Temos aí generais, comissários, temos procuradores, temos não sei quem, juízes, temos tudo. Membros não sei do quem, do Comitê Central. Estão aí, deputados. Uns não se apresentam, mas são acompanhantes do homem, em off. Eu os chamo de Nicodemos, mas nunca nenhum deles ouviu ou ouvirá de mim imploração para defender os interesses da igreja. A igreja tem o seu dono, e o seu dono é o defensor da sua igreja. Por isso, em 2018, eu lhes apresentei a solução. Quando aquele aventureiro me fez uma pergunta encomendada, olha, vão fechar as igrejas não legais. A tua igreja está registrada, está legal. O que vais fazer? Eu falei, não. A igreja está legal no céu. Eu não careço de legalização aqui na terra. Porque a igreja não é da terra. A igreja desceu do céu para a terra.
E o dono é que a legalizou. E o dono vai defender a sua igreja. Eu não vou atrás dos documentos, nem não sei de quem. Não. Estou à espera. Eu disse assim, cada um tem os seus negócios. Eu, se tivesse uma empresa, eu trataria os documentos, defenderia a minha empresa, fazendo tudo, todas as regras necessárias. Mas como a igreja não é minha, é daquele que está sentado à destra do poder, chamado Jesus de Nazaré, então eu apelo ao dono da igreja para vir defender a sua igreja diante dos perseguidores. A Timni, sabe o que significa Timni? Fugiram, foram. Quantos anos passaram? 18, 25. 7 anos, pô. 7 anos. 7 anos passaram? Nenhuma palavra falaram. Por quê? Porque você vai pensar que era um covarde que iria atrás dele para quê? Para fazer cunha. Que em Angola chama-se cunha, buscar costas largas. Eu vim mudar a história da humanidade e as regras do jogo. Vim impor, fazer com que os reis se submetam a Deus. Sim, como está escrito. Vos aconselho, ó reis da terra, a beijarem os pés do filho, antes que ele não se inflame na sua ira e ele vos mate. Ouviu? Isso é falta do respeito em que a igreja foi implorar favor aos reis. Os reis é que têm que vir implorar favores à igreja. Porque o reino de Deus está acima de todos os reinos. E o dono do reino, que é Jesus, recebeu o poder no céu, na terra, debaixo da terra. É-me dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. E o nome dele, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que ele é o Senhor. Dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. E porque se ele é o dono que tem o poder dos poderes, eu vou temer diante desses pequeninos aí. Dessas baratinhas, das pulgas da terra. Que são mortais. Não, eles não conheceram a quem eles estão a pregar. Primeiro é que eles nunca foram enviados. São mercenários. Não conhecem o que eles pregam. Então tem que fazer essas coisas todas aí. Participar da corrupção, medo. Não, nós não. Por isso, qualquer um que te aparecer aí, eu tenho falado isso aos pastores, se não é reunião dos pastores, que sei lá qual tipo de autoridade, documento, dizem assim, lhe mostra a Bíblia, documento que me autoriza é esse, quem me enviou é o Elias, que já está na sua terra, que manda na sua terra. Lhe dá o meu número para me ligar. Ai, o primeiro que me ligar. O primeiro que me ligar, eu vou brigar com ele. O primeiro que me ligar, também vou lhe fazer tipo como faz quem? Quem é o jogador que mais domina a bola? Cristiano Ronaldo ou Messi? Assim fica tanto tempo, passa que é aquele brasileiro aí. Primeiro que vai me ligar, eu apóstolo Marcelino, da igreja Salvação de Todas as Nações, vou dizer assim, olha, nós temos um caso aqui, não sei o que, aqui no município e tal, na província, não sei o que, eu vou falar, olha, presta bem atenção, escuta muito bem o que eu vou te falar. Eles também sabem, eles me evitam. Quando os rapazes lhes dizem, olha, está aqui o número dele, liga para ele, eles fogem. Então, por isso, eu tenho instruído as pessoas para serem corajosos, ministros. Serem destemidos e corajosos. Porque eles sabem muito bem que eles não podem. Mas eles usam o ataque psicológico para tentar intimidar você. Ver se você seja covarde. E assim, automaticamente, você se entrega à sedução deles. Eu não vim mais para vos trazer uma religião. A religião é que anda atrás dos reis e dos príncipes, que implora a favor dos reis, porque eles são filhos dos reis. Ok? A igreja não é filha dos reis. Ok? A igreja é filha do Pai de Jesus Cristo. A igreja é mulher de Jesus. Como é que se chama na linguagem dos humanos a mulher do teu filho? É Nora. A igreja é Nora de Yahweh. Mulher de Jesus, Nora do Pai Celestial. De Jeová. Ok? E uma Nora é filha.
E acha que uma nora vai, do dono do universo vai ir atrás dos reis para pedir favor? Acha que uma noiva do príncipe, dos príncipes, rei dos reis, senhor do senhor, vai atrás dos reis da terra implorar favor? Eu vim mudar as regras do jogo. A brutalidade inspira respeito. Ou eles vão ter que se sujeitar às minhas regras que eu estabeleci na terra, ou vão perecer. Eu nunca vou me sujeitar às regras dele. Nunca! Somente aquelas que são da cidadania, que não chocam com a verdade, aquelas regras que não chocam com a santidade e a pureza de Deus, como pagar imposto, não sei o quê, respeitar os reis, as autoridades, honrá-los, não sei o que mais, nunca adorá-los, nunca fazer a vontade deles em detrimento da vontade do Pai. Nunca! Como diz o inglês, never! Se eles têm poder, então fecham. Eu também gosto mesmo assim. Não é que eu vi uma notícia que eles querem fechar, não. Sei lá, me veio só na cabeça para falar que eu vim mudar as regras do jogo. Ah, por causa daquilo que me falaram. O que é que nós estamos a falar? Já não me lembro, mas algo... Essa mensagem não foi preparada. Algo que nós tratamos agora aí no princípio da live, que levou eu a falar deste assunto. Que eu vim mudar as regras do jogo. Vos encontrei como ovelhas perdidas e desgarradas e sem pastores. E eu agora vim para vos congregar e vos apresentar ao noivo, vos preparar para vos apresentar ao noivo, como uma noiva imaculada, santa e irrepreensível, pura, adornada como a Rebeca foi adornada pelo servo de Abraão. E assim te levar até o Isaac de Abraão. Aleluia! O Isaac do Pai Celestial. E assim para que nos céus possa ver na sala do banquete as núpcias celestiais. O casamento entre a igreja e o Filho de Deus. E eu estou aqui a vos preparar. E eu não sou um covarde, não. Quando a mãe e o irmão do que da Rebeca pediram para que a Rebeca ficasse mais 10 dias, o que o servo de Abraão falou? Não. Meu servo está a esperar. Vou esperar mais 10 dias. Nem pensar. Então, não, vamos lhe perguntar a ela se está de acordo em ir mesmo já agora, como você quer. Menina, nossa filha, quer já seguir mesmo agora? Ou vai esperar mais 10 dias? Não, eu vou esperar mais. Eu quero me encontrar com meu marido e vou ficar fazendo mais que. E dispensaram a Rebeca. Ok? E é isso que eu vim fazer. É preparar a noiva. É resgatar a noiva. É levar a noiva junto do noivo. Aleluia. Oh, que coisa linda. Então, esses meninos aqui da terra, eles pensaram que é mais um aventureiro que veio. Vocês vão ter que me suportar mesmo. Vocês vão ter que me suportar. Eles até já sabem, né? Estou só a falar isso só como recapitulação, porque eles sabem quem é que está falando na terra e como eles morrem de medo e como eles sabem que não podem brincar, nem podem falar o contrário, nem repostar, nem tampouco me responder. Só tem um que fala aqui na terra, nem mesmo o principado tem autoridade diante de mim. Eu tive uma visão de Deus, onde o principado de Angola, e esse principado de Angola é o Apolion da Bíblia, se vocês não sabiam. Sempre vos falo mistérios. Esse o Abaddon, o Apolion, o anjo do abismo, é o principado de Angola. E por que em Angola colocaram um principado tão terrível que se chama o chefe do abismo? É por causa da vocação da nação. Porquanto Satanás sabia que nesse país se manifestaria o Elias. Os profetas falaram dessa nação. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores vão apresentar sacrifício. Uma nação de medida e vexame, cujos rios atravessam. Isso tudo aí. Então, por isso, o Apolion, que é o anjo do abismo, é o líder desta nação. Por causa da promessa de Deus. Porquanto tinha que ter lá um anjo rijo, o Apolion, um principado forte para poder enfrentar Elias. Nem ele tem autoridade
eu posso entender que o Apolion é o principado dos principados. Vocês estão a entender o que é a vossa nação? Principado dos principados. Só está acima do Apolion som, quem sabe? Só tem um anjo caído que está acima do Apolion, que é um querubim, que é o Lúcifer, Satanás. Ok? Nem mesmo o Apolion tem autoridade sobre mim. Nem mesmo o Apolion me respondeu quando eu lhe insultei. O vosso chefe, quem são vocês? Aleluia. Olha só. Quando eu fui no Gitung, eu soltei um leão, né? E já contei a minha história. Esse leão não é material, mas se incorporou. É um macumbeiro, um soba, que queria me ameaçar e pensou que eu era covarde para eu abandonar o quem? As matas. E apareceu à noite. Já contei a minha história aqui. E várias vezes. E ele rugia, e eu lhe enfrentei e ele fugiu. E já morreu também esse soba. Chama-se Mondo. Então, depois voltei. E eu estava aí no Monte do Cacoaco, lá na profundidade. Eu estava a orar numa mata. E me apareceu um gato da mata. Aqueles gatos selvagens aí. Mas bem grande. Não é igual aos gatos daqui do bairro, não. Aí na nossa terra chama-se Mbala. Njima, Mbala. E tinha manchas, trilhas como leopardo. Eu estava de joelho e ouvi barulho. Pensei até que era um cachorro ou um gato. E eu virei e eu vi. Grande assim. Como um leopardo. Como uma onça, pronto. O leopardo é maior que... Aí ele depois... Ele sobe no monte da areia. Que estava a mim atrás. Esses areias, que os tratores. Né? E ele ficou lá a olhar para mim. A me ameaçar. Olha o que eu falei a esse gatinho. Ele falou, olha, presta bem atenção. Eu falei, presta bem atenção ao gato. Ao gato do mato. Eu enfrentei um leão no Gitung. Ele corri. Quem é você? Eu falei, eu vou te agarrar no meio. Entre as mandíbulas e vou te rachar no meio. Como fez Sansão. Com o leãozinho. E fugiu. Sabe o que significa isso? Quer dizer que entre eles aqui na terra, ninguém tem autoridade, nem pode rugir. Por isso ninguém pode me responder. Porque nem mesmo o Apolion me respondeu. Então me apareceu o Apolion. Um ser gigante. Um homem alto, grande. Veio como homem, claro. E ele tinha ao seu lado o seu capanga, que se chamava Montanha Russa. E eu estava numa multidão dos angolanos. E eu vi ele rugia, o Apolion, irado, indignado, e ameaçava que ele iria destraçar, mas chocar as pessoas dessa nação. E o que seguiu depois é a carnificina. O que seguiu são os acidentes, mortes, assassinatos. É incrível. Eu vi essa visão antes. E ele disse, nesse país só respeito um. Só respeito uma pessoa. E todos os aventureiros achavam que poderia ser um deles. Se olhavam. E eu estava no meio da multidão. E ele me apresentou. Na verdade, aquele dia foi o dia que ele me apresentou à nação. Ok? E todos olharam para mim e assustaram. Porque o que eles desprezavam. Eu vi as pessoas ficaram boca aberta. A gente lhe chama de maluco. A gente lhe chama, não sei, de herege, falso profeta. Este que o Apolion respeita na terra. E já vos falei, Apolion é príncipe
dos principados. Por isso ele está na ponta do abismo. Só está acima dele, no poço do abismo, Satanás. Ok? Está a entender? Se o Apolião quisesse exaltar essa nação e que se tornasse uma potência mundial, ele o faria. Não há Principado da América, não. Por isso você vê que os dois partidos beligerantes desse conflito mandaram no mundo. Como um rebelde era recebido na Casa Branca com honras presidenciais. Como o que governa pode criar danos, destruir o povo, lá fora todos, ninguém fala nada. Nunca entenderam isso, né? Nunca entenderam isso. Por isso, o Samakuba tinha aconselhado os revolucionários que queriam repetir como é que se chama? O que é árabe? Chamaram de quê? Aquela revolução que aconteceu aí no norte da África, e nos países árabes. Primavera Árabe. E eles pressionavam o presidente, o ex da UNITA, para lhes ajudar. E eles falaram, vamos vos matar, rapaz. Estão a confiar que americanos, o Ocidente, eles têm interesses aqui. Ok? E alguém me perguntou, o que tu há a dizer? Está a falar a verdade. Ou tem razão. Não vai haver nenhum ocidental, nem americano que vai criticar, fazer alguma coisa. Isso depende deles. A sobrevivência do mundo está em Angola. Caiu Angola, caiu o mundo. Caiu o Apolião, o mundo caiu. Estão a entender? Ele disse só um. E me apresentou e todos ficaram chocados. Por isso vocês viram o que seguiu o silêncio. Silêncio profundo nesse país. E absoluto. Não é que antes não sabiam. Aqueles que têm, aliás, conhecem as profundezas de Satanás, já sabiam. Mas eles tinham uma autoestima, ou então uma autoconfiança muito grande. Eles pensaram que eles poderiam me derrotar. Que eles repetiriam a proeza com Moisés. Eles acreditaram que me derrotariam como derrotaram Adão. Eles acreditaram que me derrotariam como derrotaram Moisés. Ok? Eles estavam muito confiantes. Mas foram surpreendidos pelo chefe deles, o chefe do chefe, a dizer que o único que me inspirava respeito na terra era um. E não esperavam que esse um fosse aqueles que eles não acreditavam. Agora o Wilson não em silêncio. Isso significa respeito. Ninguém consegue mais. Vai lá atrás daqueles que andavam a falar que eu era falso. Vai lhe falar de mim se vai falar mais isso. Vai atrás daquele falso profeta. Ou do governante, de um comissário da polícia que dizia que vamos matar ele. Você vai falar mais isso. Ele vai te falar, foi um lapso. Eu vou falar, foi um lapso. Desculpa-me. Não me fala mais desse assunto. Ok? Porque o chefe dele lhes mostrou que eu inspirava respeito diante dele. E eu mostrei a toda a terra de Angola, no espírito, que o que ele estava a falar era verdade. E sabe o que eu fiz? Eu rugi. Você sabe o que é rugir diante de uma fera? É provocar. O que acontece com os cachorros quando se cruzam? Eles ladram. Quando um cachorro passa num quintal, o que está lá dentro, que guarda aquela casa, vai ladrar. Esse ladrar é sinal de que está a ameaçar, está a dizer, não tenta se aproximar aqui. Aqui, quem manda aqui nesse quintal sou eu. Eu vou te devorar. E se aquele cachorro for teimoso, ele também vai rugir. Vai ladrar. Quando os dois ladrar, significa é uma afronta, os dois. Quer dizer, os dois estão a dizer
que é no campo de batalha, não é com ladrilhos. Tem que ser no ringue, onde vamos provar quem é o maior. Mas o inferior dos cães não ladra, não responde. Vai encolher a cauda e vai fazer... Vai mostrar medo, respeito, temor, pavor ao outro. E automaticamente ele tem que fugir. É isso que aconteceu. Ele veio me apresentar e eu rugi na retirada dele, como uma fera. Ele olhou para mim e não respondeu. Medo. Se ele respondesse, estava a mostrar que está a dizer tem guerra. Mas ao não responder, isso mostra que está atemorizado. É só o fator tempo que lhe faz permanecer no terreno. Senão não é mais força. Ok? Depois vem aí um da cabicultura aí, porque documento, não sei o que. Você sabe que os primeiros que fizeram isso já morreram, não sabes? Os primeiros que pediram documento já morreram. Cuidado, rapaz. Fica, mora no teu canto, fica aí com o nariz já empinhado. Vais morrer. Morreram sobas, coordenadores do bairro, todo mundo que tentaram afrontar nesse caminho, que afrontaram a igreja, morreram. Deus não lhes poupou. E bem jovens. E a morte de todos era semelhante. Ou foram assassinados, ou para uma crise. Não estavam doentes. Para um caticutico. Foram feridos, como Herodes. Ai, um cabicultura. Documento. Você sabe com quem você está a vir pedir documento? É aquele que te corta a mão e se ele quiser te volta a mão. É aquele que te machuca, te espedaça e se ele quiser te junta. É aquele que te lança no inferno. Se ele quiser depois vai te buscar lá. Sabe qual é o nome que me chamaram na secreta de Angola? Quem sabe? Homem muito perigoso. Sabe o que eu fiz com a secreta angolana? Muitos agentes morreram. Mas é bucu. Uns foram atropelados, outros se deram tiro, eles próprios se assassinaram, outros morreram da AVC, outros desapareceram, até hoje nem corpos apareceram. Você está pensando que quem está na terra? Elias é o juízo de Deus na terra. Até o Papa Emmanuel falou, podem ofender a Jesus, mas quem ofender Elias está mal. Elias te mata. Jesus te dá tempo, ainda te intercede e chora por você. Elias não chora. A difícil mesmo esse das províncias. Eu estou já a espalhar a minha igreja nas províncias. Já. Vocês que estão em Luanda, avisem mesmo lá os vossos representantes nos municípios, nas províncias, se eles não querem morrer cedo. Quando eu estive na mata, foram lá 2 agentes da secreta que foram me espiar. Esses 2 já morreram. Os sobas todos que deram um relatório falso que eu estava a treinar exército e que tinha telefone que ligava para os americanos. Todos eles. Até os informantes que eles enviaram para ir lá me testar, saber, meus parentes, para saber o que eu estava fazendo. Todos morreram. E muitos deles eram jovens, sobas jovens, da minha idade, meus contemporâneos, dançamos juntos. Vocês já conhecem, quem é de Coca-Cola sabe o que é que eu estou a falar. E Kangalayande, si safulayan si se mama, Yadilangole, Kiyangema. Milongo, já ouvi falar desse rapaz que tocava lá? Todos pereceram. Ok? Avise mesmo lá, eu já estou a me espalhar nas províncias. Já. Vou até nos municípios, até Quimbele, vou colocar lá uma igreja. Até no Quango. Ai do coordenador do bairro, ou então bicadministrador, que vira aí ameaçar.
uma simples casa de oração. Se os primeiros morreram depois de mais tempo, esses aqui na noite seguinte morrem. Ou na mesma noite, que vim buscar documento. Falta do respeito. No mundo do Espírito se respeita as hierarquias. Bem falou o Espírito Santo através do apóstolo. Nem mesmo Miguel ousou de pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás. Mas ele disse, o Senhor te repreende. Mas esses aqui são como animais irracionais que falam à toa, mesmo sabendo que são dignos de morte pelas suas ações, mas ainda assim vão falando à toa e consentindo com aqueles também que vão falando à toa. E Judas disse que a sua sentença não vai tardar. Assim como existem anjos que estão presos nas cadeias da escuridão eterna, as estrelas errantes reservadas para o juízo eterno de Deus, assim são eles, assim como Sodoma e Gomorra que não foram poupados pela ira de Deus, assim são eles, nuvens sem águas, árvores infrutíferas desregadas 2 vezes mais, pior do que as estrelas errantes que estão nas cadeias, pior do que as nuvens vazias sem chuva, piores do que as árvores infrutíferas plantadas no deserto, piores do que as ondas do mar que trazem as suas abominações e voltam e fazem o mesmo. Estão a brincar. Deus desceu na terra. Qualquer um que tentar afrontar Deus, agora já mudo. Quem me afrontar, até a sua casa vai ser dizimada na terra. Quem me afrontar, até a 4ª geração, dos que vivem, não que vão viver, que vão vir. Então, falar geração, não chamo geração porque até o filho do filho do filho. Se tem um avô que tem um tetra, penta, sei lá, ninguém tem pentaneto. Mais ou menos, tri. Tem avós que têm trinetos. Se um avô afrontar o reino de Deus, a espada vai seguir e na hora casas vão desaparecer. Isso pelo menos vão ter medo. Os próprios filhos vão implorar aos pais atrevidos e às mulheres e dizer, olha, se eu vou poupar as mulheres, os filhos, netos e bisnetos, as mulheres têm que lhes poupar para depois eles casarem em outras pessoas. Os maridos vão lhes poupar para eles casarem em outras mulheres. Mas os filhos, por isso também Josué não amaldiçoou as esposas. Amaldiçoou o pai que ia edificar Jericó, o filho dele e o filho do filho. Eu até 4. Josué amaldiçoou só 3. Eu até o 4. Vai perecer na mesma hora. Vou deixar também uma aqui. A não que aqueles filhos pertencem a uma mulher ou um homem que crê que Elias já está na sua terra. Então, se o marido dele amaldiçoou, ele sozinho vai morrer. Por amor a essa pessoa, os filhos netos não vão partir. Mas se na casa não tem ninguém que acredita que Elias já está na sua terra, eu vou enterrar casas em terras. Vou fazer o que fez Moisés no deserto. Afastem-se desses pecadores. E o povo se afastou. Ele e as suas famílias, com seus chapéus, com as roupas. E Moisés disse, se eles forem enterrados, então é porque eu não fui enviado do céu. Ajudei, viu? Sabe por que eu ajudei? Tem esposas aqui, esposos, que as mulheres são blasfemadores. Já estavam a tremer. Ai, meus filhos, não se preocupa. Tu crês que eu sou Elias? Teu marido é o blasfemador. Ele sozinho vai morrer, mas se prepara para ficar viúvo, vai. Tu crês? Tua mulher é que anda a blasfemar, vai morrer, se prepara para ficar viúvo. Não tem problema não, eu vou te casar. Vou te dar uma mulher, vou te dar um homem. E vou te dar um excelente homem, uma excelente mulher.
pecador tem que morrer. Esse tempo eu vos falei que chegaria. Sabiam disso? Esse tempo chegaria. Eu vos disse sempre, o dia que eu mudar de cavalo e eu montar sobre o cavalo vermelho, é problema na terra. E é esse dia que eu vos falei. Já não estou mais vestido de branco, não. Estou vestido de vermelho, em cima de um cavalo vermelho. Estou com uma espada bem aguda nas minhas mãos. Sangue. Sangue. A brincadeira acabou na terra. A terra tem que respeitar Deus. Vocês estão a pensar que Deus é quê? É brincalhão? Para os reis da terra brincarem com ele. Documento. Documento. Documento? Você vai pedir documento a Deus? Eles me chamam homem muito perigoso. Sei que eles se calaram e não querem ajudar os outros. Ajudem os que estão lá na profundidade. Não eles ajudam por quê? Eles vão morrer. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não vai falar, não, esses não sabem nada. Vai lhes matar. Bem falou. Aquele britânico falou o quê? Qual é o nome daquele britânico que disse os pecadores nas mãos de um Deus irado? Eu vi essa história. Daquele britânico. Amém. Aleluia. Glory to God. Eu estou a ver, os africanos estão a ser muito prudentes. Então, por causa da ignorância, quando eles entram no TikTok e blasfemam, e os próprios africanos é que lhe falam, vais morrer. Ele volta depois a se arrepender. Ok? E pede desculpa. Mas os angolanos... Ok. John Eduardo. É John Eduardo? Como está você? Eduardo, sim. Primeiro nome. Jonathan, não é Johnny. Clemente, ok. Não é Johnny, não. Bem falou Jonathan Eduardo. Que os pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus está irado. Sabe por que primeiro eu estava vestido de branco? Sem ira. Vocês estão a viver os dias que estão escritos na Bíblia, se você não sabia. Quando vocês estão a falar à toa aos pecadores. Estás a ver quando João foi no céu e viu que Jesus Cristo tomou o livro que estava selado nas mãos do ancião de dias e que ele abriu o primeiro selo. E um dos querubins lhe chamou, lhe disse, vem ver. E ele viu, lhe foi mostrado um cavaleiro branco. E tinha sentado lá um também de branco. E tinha um arco na mão. O arco é uma arma de guerra que foi usada no passado para tirar flechas. Ok? E teria sido coroado. O cavaleiro lhe deram um prêmio, uma coroa, e foi ordenado para ir para a batalha. E partiu para vencer. Depois de ter vencido a primeira batalha. Ok? Quando ele terminou a segunda fase da sua batalha, mudou de um outro cavalo. Segundo o selo se abriu, a pessoa é a mesma. Só os cavalos é que mudam. E as armas. Vocês não sabiam. E se assentou em cima de um cavalo vermelho. E ele também vestiu-se de vermelho. Que representa guerra, sangue. E trocaram também a arma dele. Já não foi com flecha. Com flechas.
tiradas por um arco, mas foi com uma espada. Espada bem grande. Maior do que a espada do quem? De Golias. Ok? E ele partiu para ir matar. Ele foi dito, mata, tira a paz da terra. Ordene que entre eles começam a se matar. Está a entender? Você sabe o que significa branco? Paz. Por isso ele veio com flecha. Só para vir matar, atirar sobre as serpentes. E ele veio, destruiu as 3 serpentes. Ou então as 3 primeiras cabeças do dragão. E quando ele feriu as 3 serpentes, trocou a arma para ir agora destruir as outras serpentes. São 7. Ok? Esse é o arco-íris. Vocês vão brincar com alguém que vocês estão a viver esses dias. E quem é esse que está a amontoar em cima desses cavalos? Sou eu. Você está pensando que vou mais falar e na escondida? Sou mesmo eu. Hã? E já estou em cima do cavalo vermelho e vestido de vermelho. É só ver o sangue na terra. É só ver o sangue em Angola. Ainda tendes 2 anos deste período. 2. Para depois se mudar do cavalo preto com a balança na mão. Para fundar as economias todas do mundo. Os homens morrerem com fome. Por causa dos vossos pecados. Depois mais 2 anos. Para ele mudar do cavalo. Não mais no preto, mas no amarelo. Sem balança agora. Agora com a morte sobre o rosto dele. E o inferno vai lhe seguir. Estão a brincar, né? Ó terra. Ó governos da terra. Ó regime de Angola. Vão perecer todos. Aqui está a falar aquele que tá vendo? Mexe com o planeta e toda a terra toda. Faz calar a China, Japão, Índia, Rússia, América. Todos têm que ficar em silêncio. Ocidente. Não tendes o Ocidente que vos escravizou? Os promotores da guerra estão de joelho diante de mim. Porque a grande fortaleza do Ocidente caiu. Hã? Quem és tu, africano? Vocês são escravos dos ocidentais. Cuidado. Aquieta-te. Não fales nem bem nem mal de Elias. Quando ele estava em cima do cavalo branco, poderiam falar, só morreriam mais tarde. Agora que ele está em cima do cavalo vermelho, a morte é na hora. Ok? Agora, Deus usa seus métodos de julgar as pessoas. Não pensa que depois vai ter alguém diz, não, eu já estou a lhe ofender, mas não estou a morrer. Sim, Deus, ele procura avaliar as coisas. Se é ignorância, não é que vai ser livre. Vai vir tribulação, quem sabe, para que você se salve. Por isso, só os ignorantes agora é que podem blasfemar. Quem são os ignorantes? Os que não conhecem as profundezas de Satanás, que não têm olhos abertos para ver. Todos que têm olhos abertos para ver são os mais mudos agora, porque eles sabem que Elias agora, ele vai te matar na hora. Os mais mudos são os que têm a visão diabólica, que conseguem contemplar o mundo espiritual. Esses são os que mais estão mudos nas trevas. Agora, tereis sempre os ignorantes sacrificados.
por Satanás também vão perecer. Ok? Vocês não têm medo de enfrentar alguém que está a lutar com o dragão? Sabe quem é o dragão? O dragão é o diabo, que tem 7 cabeças. Sabe quem são as 7 cabeças? São 7 montes. Sabe quem são os 7 montes? Os 7 poderes que governam o mundo. Estão a entender? Sete principados. Se entre os espíritos são principados, entre os humanos são satanistas. Ok? Se vocês não sabiam, esses 7 principados ou 7 montes, como possam se chamar, 7 cores, o arco-íris, 7 cores, essa é a terça parte das estrelas que Satanás lançou na terra para vir parar diante da mulher que estava grávida, para que pudesse lhe tragar o filho. São anjos caídos. Agora entendeu quantos ficaram, né? Não são potestades, são principados. Quantos ficaram? Controlem. Entenderam por que Angola meteram 21 província? Ah, não entenderam. Epá, não dá para falar tudo. Hã? Quantos vão sobrar? Satanás ficará com quantos? Me falam ainda. Com quantos Satanás... Vasco, faz as contas. A terça parte vai ser destruída. E os 7 entre eles, o Apolião, vão para o abismo. Hã? E como é que fica? Eles estão acima de outros principados. Principados. Ouviram? Ok? Vocês querem vir enfrentar um homem como esse? Não vos dá medo. Vocês deveriam ter medo. O sistema de abrir a boca para você falar mal de um homem como esse, um homem estranho entre vocês, um mistério, um enigma, que impõe respeito aos reis, que perturba os reis, faz os reis se mijarem nas calças. Ok? E as duas partes que ele vai ficar com ele vão cair todos. Primeiro tem que trazer, obviamente, derrubando a primeira parte, ou a terça parte, depois as duas partes vão cair naquela última guerra que vocês já conhecem. Miguel batalhava contra dragão e seus anjos, ok? Estão a entender? Ah! Eu também, um dia, quando era menino, acreditei que são os anjos que ele caiu com ele do céu, o Lúcifer. Coitado de ignorante do homem. Vocês não têm medo? Não tem medo? Essa é a libertação da criação, que começou agora e vai terminar com a grande batalha, aleluia, de Miguel e o diabo, para limpar todos os outros que sobrarem. Não somente essas estrelas e todas as potestades e todos os príncipes das trevas e todas as hostes espirituais da maldade que ainda sobraram, juntamente com as outras estrelas
que vão sobrar, claro. 14. Têm medo, mas a coragem lhes faz falar à toa. Então essa coragem é que vai lhes fazer morrer. Aliás, os primeiros corajosos já morreram. Os primeiros corajosos que vieram me enfrentar, os que ainda não morreram estão com depressão. E a depressão a cada dia vai aumentando, até alcançar aquela fase de loucura. Por isso tem muitos malucos. Alguém me disse que tem uma notícia que saiu que parece que só nesse ano, ano passado, sei lá, que aumentou o número dos malucos de Angola nas ruas. Sabe quem são esses? São esses indocos que andaram a tentar enfrentar Elias. Os que não morrerem fisicamente, morrem espiritualmente. Ficou maluco? Você morreu. Tua alma não está aí. Estás no vale, bem preso. Onde está o líder dos pentecostais que estava a incitar os pentecostais contra mim? Viu o que eu te fiz? Você fosse incitado, né? Eu acho que fosse sacrificado também. Aquilo foi um sacrifício, porque o dragão, ele vos empurrava para vocês virem perecer, infelizmente. Viu o que eu fiz com os toquistas? Você não sabe o que eu lhes fiz, né? Estavam a defender o embondeiro. Falo muito mistério, né? Não, eles estavam a defender o embondeiro, para que o embondeiro não caísse. E eles é que caíram, juntamente com o embondeiro deles que eles estavam a defender. Vocês sabem o que é um embondeiro? Estavam a defender a terra e tombaram. Viste o que eu fiz com a prostituta? E o regime estava a defender o mar. E o mar caiu. Caiu, pereceu. Quando o embondeiro caiu, o que seguiu depois é mortes entre os macumbeiros, pastores do Simão Toco, que estavam a vir me enfrentar. Eles sabem o que estou a falar. Tinham óbito todos os dias. É isso que vai vos acontecer agora com vocês também, ó pentecostais, por quanto vocês me afrontaram no físico. Viu o que eu fiz? Os padres estão a perecer tipo peixe na draga. Estão a se matar, estão a se envenenar, estão a se suicidar. Hein? Ok? Estou embora em São Tomé daqui a pouco. São Tomé, às 19 horas é a casa. Sei que vocês querem ainda me ouvir. Não estou a dizer que estou a lhes avisar. Não, eu lhes avisei, o aviso já foi dado. Aqui só já estão embora só a falar só. Que já não é aviso. Eles já foram avisados. Quem for teimoso, na conta dele. Até em Moçambique aumentou o número dos malucos. Viu? Não é só Angola. E vai aumentar. Vai. Vocês estavam a mandar boca. Eu não vos falei que vou vos levar no Carmelo. Eu disse, vamos no Carmelo, vamos, sobem comigo. Deixem de quê? De barulho. É no monte, é no Carmelo, onde cai fogo. Quem deixar cair fogo é o verdadeiro. E agora, quem que deixou cair o fogo? É o vosso ou meu Deus? Assim como Elias determinou, eu também. Todos que me afrontaram no Carmelo. Elias disse, nenhum deles vai sobreviver. Todos que me afrontaram. Só viveram os profetas de Baal que não subiram no monte. Esses viveram. Ouviram? Não, os que não foram, sobreviveram.
Não está a ver a Jezabel? Não foi. Que era chefe deles. Ai da Jezabel se fosse. Seria executada aí. Apesar que também não iria. Porque ainda não tinha sido vencida. A guerra não era dele, era dos seus capangas. Agora aqui entre vocês, é a Jezabel, é os profetas de Baal. Todos caíram nas mãos de Elias. Há 3 anos e meio caíram os profetas de Baal. E agora caiu, há 6 meses atrás, a mãe. Como é que fica vocês? Então? Silêncio profundo. Olopipiri. E eu estou com o reino nas mãos. A parcela que tinha sido entregue às filhas está comigo. A parcela da mãe está comigo. Você já não tem nada. Você tem o quê? Você não tem nada. Essa boca que você está vendo a mandar os falsos profetas. Não. Isso é continuidade da guerra. A guerra foi continuada mais uma milha. Então vocês ainda estão a sobreviver no aperto com a faca aqui. Vocês estão mortos. A não que reconheçam que Elias já está na sua terra. E venham e beijam os pés dele. Se não fizerem isso, cemitério bem cedo. E o problema não é o cemitério, é o inferno. Vocês pregam o céu, né? Não vão no céu, não. É no inferno. E muitos de vocês estão a esperar o brilho do sol, né? Na sua plenitude, né? Só que o vosso Pai também sabe dessa verdade. Ele sabe que quando o sol brilhar na sua plenitude, vocês vão escapar. Por isso vai vos levar antes do sol brilhar na sua plenitude. Por isso, se você vier antes, você escapa. Para esperar 2029. Ele vai te matar antes desse dia. Ele vai te falar, você está maluco? Que você acha que eu vou te deixar? Amém. Está consumado. Estão a sucumbir nos aviões. Não é brincadeira, não. O tempo está cumprido. E os dias são maus. Precisamos de vigiar. Uma jovem há 9 anos que está surda. Segundo ela, sentia que alguém deu-lhe uma chapada no ouvido. Até aqui não consegue ouvir, pai. Hoje a rede está mal, só conseguimos entrar agora. Assopra nos ouvidos dele e diga Efata, e ele vai ouvir. Marcela, assopra nos ouvidos dele, fala assim. E fala, Efata, diga, Elias te cura. Faz isso. Ela vai voltar a ouvir. 9 anos depois. Aleluia. Não Bangong presente. Estou à espera do testemunho da quem? Da Marcela. Diga Efata. Pois Elias não somente está na sua terra e manda na sua terra. E o não Bangongo vai saber que quem é Elias na terra. Quando eu chorar, vou me lembrar. E até aqui, sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Parece quando eu falo, viu o que eu fiz com os toquistas? Os toquistas começam a tremer, né? Confirma aí. Quem é que conhece um toquista? Que eles tremem. Quando eu falo, vê o que eu lhes fiz. E é só para começar. É que é só
tinha sido como se fosse um petisco. Um quê? Como é que é? Aquela comida que se come para esperar a refeição. Chama-se um lanche. Está a vir ainda aí o pior sobre todos eles. Hã? Quem conhece um tocoista? Quando eu falo, visto que eu fiz com os tocoistas. Hã? Miguel. Miguel que conhece os pastores pentecostais. Como é que estão a reagir os pastores pentecostais agora? Que andaram a mandar muita lata. Como diz aí a Isabel, os tamborões vazios. Hã? Mestre, na verdade todos tremem quando se trata do mestre. Ouviu? Sim. Carme Daniel, um prato de entrada. Pequeno almoço, né? Foi só um prato. Isso é muito forte. Prato de entrada. Para preparar o estômago. É para preparar o terreno, né? É verdade, Samaria. Eles todos tremem quando se fala do homem. Uns estão a lhes engravidar as suas mulheres, mestre. Então, para eles aprenderem que só tem um pastor, o pastor Elias, aqueles são mercenários, pá. O julgamento continua no meio deles, todos caladinhos. Falam mais? Não falam mais por quê? Diga a essa pessoa que está com problema no coração aí no hospital que Elias te cura. Ó Bonir Rostino. Você que está doente, quando você colocar a tua mão no lugar de enfermidade, a doença vai desaparecer. Vou contar até 3 e você vai fazer isso. Quando eu contar até 3, você coloca a mão no lugar de enfermidade, depois tira a mão e a enfermidade vai sair também de você. 1, 2, 3. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Agora tira a mão. Agora procura a enfermidade. Há um evangelista que lhe engravidaram a mulher e lhe tiraram a igreja. Estás a ver o quê? E fazia parte daqueles que estavam a blasfemar, né? Fala aí, Miguel. Ele falou muito. Faz teste agora. Você que está a interceder por alguém, faz o mesmo. Coloca a mão no teu corpo, tira a mão e creia que a pessoa que não está ao teu lado, que está doente, já está curado. E depois faz prova. Testa, liga para ele. Ouviu? Eles que lhe tiraram a mulher e lhe tiraram a igreja, fazia muito barulho. Agora chegou a hora, Miguel. Vai para lá e fala, sabe por que você foi julgado? Por tudo que você falou contra o mestre. E ele diz mesmo assim, e ainda vais piorar. É melhor você lhe procurar e pedir perdão. Primeiro Deus te rega, depois começa a te cortar pouco a pouco. Foram regados, agora chegou a hora do juízo. E diz que só isso que te aconteceu é o amor. Ele te ama muito, porque os outros estão a morrer. Agora vocês te tiraram a mulher, te engravidaram a mulher e a igreja. Te ajudaram. Diz que vai lá se render. Confessa. Agora se ele desprezar, então que espere. O cemitério. Uma mulher na Alemanha perguntou assim, e essa mulher, é de que país que eu ouvi? Quem estava na live? Mas esse homem é quem? Me fala ainda. Ele é quem? Falava a respeito de mim. Parece que é nigeriana ou camaronesa, sei lá. Na Alemanha. Quem é esse homem? De concreto, ele é quem?
Erivânia está a pedir a viola. No mês passado pedi oração para engravidar e graças a Deus já estou grávida. Ângela Joaquina Lomelino. Deus abençoe e guarda, proteja a tua gravidez. Hein, Osman? Osman, aquele fugitivo aí, como é, nunca mais lhe cruzaste. Tem um fugitivo que o Osman mandava muita boca, andou na igreja. Mandava muita boca. Pai, milagre, é incrível, a surda está a ouvir bem. Após 9 anos fizemos o teste. À distância, ele já conseguiu ouvir bem, aleluia. É essa surda que eu curei agora. 9 anos depois. Nambangongo vai ficar em chama. Hein? Você que está a pedir libertação, bênção, faz o mesmo. Toca no teu corpo. Toca na pessoa. Se não está ao teu lado, levanta a mão para ele, que estás a pedir libertação. A causa. Se é no Aima, estende a mão para a Aima. Aima ficou muito famosa. Diga, Aima, você sabia, Aima, que Elias já está na terra? E a terra é sua. E manda na sua terra. Fala mesmo, Aima. Aima, tu sabes disso? Não brinca. Elias vai te destruir, ó Aima. Fala, Aima, Elias vai acabar contigo. Mas como o dono da Aima, quem é o primeiro-ministro? É ele, juntamente com o chefe dele, o Marcelo. Ah, nunca mais lhe viste, né? Ah, desta vez se você lhe cruzar, não, já não vai se esconder. Vai correr mesmo, na rua. Ou já morreu então? Nunca mais apareceu? Ou já está no estado crítico? Está na cadeira de roda. Quem lhe mandou blasfemar? Depois de 1 ano recebi a minha residência hoje, pai. Erivânia. Aqui na Estênia se consegue. Aima, falaste o que é a Erivânia? Perguntaste a Aima se você já sabe que Elias já está na terra. Já deve estar em depressão profunda. Aquele cachorro, sim. Deve estar já naquela depressão que não pode nem trabalhar. E os colegas, é o que então? Óbvio? E onde anda a outra cachorra que dizia que eu era demônio? Então, onde ganha o crucificado? Nunca vi mais aquela cachorra aí. A cachorrita da secreta. Ah, pediste a palavra no homem, Erivan. Eu pensei que perguntaste Aima. É mesmo Aima o quê? Ou tu me engana? Qual é o nome? Chama-se Aima, né? Aima. Ei, vocês que estão à espera do quem? Do documento da Aima. Pergunta a ele. Não precisa ir lá. Se ires lá é melhor. Se é distante, pega no documento, fala com ele. Diga assim. Um documento onde está escrito o nome dele. Aima. Se é na internet, na rede, qualquer lugar onde está escrito o nome da Aima. Ou você mesmo escreve Aima, ele fala, Aima, você já sabia que Elias já está na sua terra e manda na sua terra. O que ele vai te fazer se não me dar os documentos? Ah, não é coisa boa, não. Quem é esse Cândido Alberto Ngueva? Ela carrega várias doenças. Quem é esse? A cachorra? Confirma aí, Cândido. Vocês que estão a fazer pedido, tocam somente no meu cabelo e vão receber o que estão a pedir, ok? Semana passada minha vizinha estava a tocar batuque e a falar línguas estranhas. Eu saí para fora e gritei 2 vezes, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. A senhora fechou a porta e parou, não. Ai, coitado dos ndoques. Hein, Manuela? Ir lá é melhor, né? Se ir lá é melhor, grita mesmo. Ei, ai, mano, tu sabias que Elias já está na sua terra e manda na sua terra? Tenta só demorar a me entregar os documentos. O que Elias vai te fazer? Vai destruir isso tudo. Até os
os inocentes você vai lhes arranjar problema. Eu estou a dar aqui uma solução e as pessoas estão a me pedir para mandar para lá. Esse povo também. Eu estou a te dar a solução. Fala! Está a me mandar pedir palavra. Não é possível. Como então assim? E o Cândido está a me pedir oração para a tua irmã Maria. Se eu já te mandei a cura, como é que está a pedir mais oração? Eu entendo que vocês são novos. Não é fácil me compreender, né? Não é pedir mais, é crer. Olha, às 19 horas, né? Confirma aí ao Santo Tomé. Ou eu que estou equivocado. A vez passada falaram que era 18, mas depois, por que 19? Qual é a hora? Quem é que está aí? (18 ou 19? Eu mandei essa mensagem para uma associação que durante muitos anos deu-me muito trabalho. Hoje me responderam: senhora, nós estamos a entender a tua mensagem. Queríamos nos explicar melhor. Eles falam mesmo, é isso que vocês ouviram. Eles falam o que vocês ouviram, é o que eu falei. Ah, vai ser às 18 horas de Angola. Não, mas vocês falam 18 horas, depois vocês vão me entrar às 19. Como então você? Sabe por que eu pergunto? Porque eu, quando terminar a live, ainda vou no santuário. Agora, se for 18 horas, não precisa ir. Não é para ficar, aqui são 18 horas. Eu tenho que esperar, é? As pessoas estão a sair do serviço até chegarem aí. Então, 19 tá bom, de Angola. Ah, não, que já estão lá. Confirma aí a vocês que estão em Santo Tomé. Sim, pessoal. 1.4. Já vou terminar a minha live. Grande milagre aconteceu no Nambangongo. Uma jovem há 9 anos surda. Tinha sentido que lhe deram uma chapada nos ouvidos e ficou surda. E eu falei na obreira Marcela. Assopra nos ouvidos dela e diz: Efata, a 18 de Angola. Tá bom. Então já não vou sair daqui. Já vou passar já para o Zoom. Vou chamar vocês para o Zoom também. Sabe? E a Marcela tem o dom de maravilhas. Eu creio que o Marcelo falou casola. Procura todos que estão nessa condição. Paralíticos, ouviu? Chama os paralíticos e lhes traz aqui na live. Surdos, mudos. Os mudos vão falar, os paralíticos leprosos. 9 anos depois. Agora entendo, pai. Entendo o ai do mundo. Quando Elias nasceu, sabiam que estavam perdidos. Ah, eles já sabiam. Por isso, tivesse aquela experiência. Ai, que alonga a certeza. A pastor da Pentecostal que gritava muito, perturbava até aqui os gritos na minha casa. Peguei meu mata-bruxo e disse: vai falir essa sinagoga. Porque Elias já está na sua terra. Nunca mais ouvi gritos do pastor. Esse povo tão, como estão a brigar com os falsos profetas. Eu quero alguém que... Não, melhor não mandar. Outro dia, quando saía para o serviço, vi menininhas adolescentes a entrarem na casa, ao lado onde vive um senhor que cuida da casa. Ontem, novamente vi um grupinho deles e lhes serviam comida. Eu disse: Elias já está na sua terra. Quando escureceu, levei um panfleto bem grande com o rosto oposto.
fui colocar virado para aquela casa. Hoje o Senhor nem se movimenta à vontade. Estava perturbado e as crianças, misericórdia, estavam a tentar pular o muro porque ele não foi abrir a porta para elas. Até desistiram, foram embora. Seja cortado esse pedófilo. Ouviu? Não conseguiu abrir? Já era, Sônia. Seja cortado, não, já foi cortado. Aonde a árvore cai. Por isso aquele de Moçambique, aquele foi vivo. Se lembram o outro bruxo, como é que é? O régulo de Moçambique, como ele fugiu? Ah? Não, ele está vindo dormir aqui. Não, 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 não. Eu estou embora no outro distrito. E foi embora. Ouviram? Eu sou Elias que havia de vir ao mundo. O régulo. Vocês ouviram a história do régulo em Moçambique? Foi vivo. Xê. O discípulo de Elias vai vir dormir aqui? Não, eu não posso dormir aqui. Ele vai vir me matar. Aleluia. Ok. Me avisaram agora no Cosme que eu vou entrar às 19h30 de Angola. Ok. Eu precisava ouvir isso. E saber, para não ficar aqui, agora estou em condições de voltar para o meu gabinete. Eu marquei um encontro com Deus. Como assim, Antônio Oliveira? Ainda hoje chorei por ter conhecido o mestre em 2020. Me conheceste aonde? 2020 é no monte? Neste santo lugar, seu amor é real, sua paz. No monte pela internet. Ah, ok. Amém. Em água viva. O homem está debaixo de uma unção muito grande, né? Não se esperava outra coisa. São 21 anos a buscar esta unção. Cada dia está a aumentar. E isso ainda não é nada. Ou água viva. Ainda não recebi aquela unção que faz tornar mudo os contrários. Como está escrito. Teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. Elf Eden. A keniana. Hi, Elf. Como é que se chama paz em inglês? Pé, né? Pex. É peixe, peixe, pex. Pix não, Pix é brasileiro. Quero dedicar paz. Escrevem para ele. Digam para Elf. Lhe escreva. A Stacy não está. A secretária. Escrevam para a F. Diz que eu liberei a paz no seu coração. Que ele vai sentir a piace. Lê-se como? É peace, peace ou piace? Como é que se lê? Paz. Diz a F que eu vou encher o coração dele com a paz do alto. Outro dia, enquanto eu orava de madrugada, senti a presença do apóstolo e vi o apóstolo. O apóstolo orava para mim
colocou a mão na minha cabeça e depois tocou na minha mão. Muito forte, pá. Cíntia Antônio. O Silvestre que teria dormido. É, Cíntia? Alessi Pisse. Eufeden. Receive Pisse. Receive Pisse. In the name of Jesus. Receive. Let's up. Ok. Nous le pisse. Pis. Sister. Começam a escrever. Escrevam só mesmo. Começam a dizer que eu estou a derramar muita paz no seu coração. Estou a renovar as forças dele. Estou a abençoar a sua vida financeira. E em todas as áreas da sua vida sejam abençoadas. Amém? Quem que vai escrever para quem? Elfie até desapareceu da live. Possivelmente está em lágrimas. Hein? Está a chorar por causa de muita paz. Ah, está aí. I receive the prophets of peace of my life in the name of Jesus. In Jesus' name. Amém. Muito amada na Stene. Diga a ela que ela é muito amada na Stene. Que o povo, nós todos da Stene, amamos muito ela. Escreve, ele manda isso aí. Ele diz que antes mesmo de 2029, quando ele tiver já documentos completos, nós vamos lhe trazer para Angola. O que significa estar no apocalíptico? Vocês também, como vocês foram ensinando, vocês já estão no apocalíptico. O que é isso apocalíptico? O que é isso estar no apocalíptico? Você já está desde o apocalíptico, desde o quem? Do ano primeiro? Como? Viu só como é que é? Fazem teologia, mas depois vão se contrariando. Estamos no apocalíptico. O que vocês chamam de apocalíptico? João lhe foi orientado. Escreve as coisas que você estás a ver. As que são e as que serão. Ouviste o homem que fez essa pergunta? E João viu, escreveu as coisas que já estavam a acontecer naquela altura, nos céus e na terra, claro. E as coisas que ainda não estavam a acontecer, queriam acontecer mais tarde. Então o Apocalipse começou já desde o primeiro ano, pá. Estás a entender? As coisas que já existiam, que estavam a acontecer naquela altura. A vida da igreja das 7 cartas. Essas cartas existiram. Não é como vos enganaram vocês. Ah, se já estão a abrir os selos. Então tem que especificar. Os selos não é só o Apocalipse. Tem os selos, tem as trombetas, tem as 7 quê? Os 7 cálices, as trombetas, selos. Então vocês só se limitam ao Apocalipse, só no quê? O livro de São nos Selos. E já está. Vocês já estão a viver os dias em que os selos começaram a se abrir. Quando vocês viram aquela pandemia, é o primeiro selo que se abriu, ok? O cavalo branco. Pandemia. Abriu-se o primeiro selo. Agora se abriu o segundo selo. E por isso a iminência de um conflito mundial é visível. E as guerras intensificam na Terra. Os assassinatos, a paz é tirada da Terra. Nunca se viveu uma fase como esta. Nunca.
depois da Segunda Guerra Mundial. Nunca! Nunca! Mas o livro não estava selado. Olha a pergunta que ele fez. Mas o livro foi desselado? Você está dizendo que o livro estava selado. Jesus desselou o livro. Ok? Por isso eu disse as coisas que estavam a acontecer. O Apocalipse não é só um livro selado. Como você considera o Apocalipse como um livro selado somente? Se antes dos selos você encontra aí as obras da igreja, a exortação, a repreensão. Antes dos selos você encontra a adoração que se fazia, que se faz ainda que se faz no céu. Você não está a ver aí a hierarquia celestial, o trono e aquele que estava sentado no trono, e os 4 querubins, e os 24 anciãos, e os serafins, e os milhares e milhares e milhares de anjos. Isso é na abertura do céu que João viu isso? Não. Que isso? O livro estava selado e Jesus desselou. O único que teria vencido e que recebeu poder, quer dizer que o livro estava selado esperando alguém que vencesse para não somente de selar, para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono e poder abrir os seus selos. Ok? Então, naquele dia, João viu, porque ele chorava, porque ninguém foi capaz, nem no céu nem na terra. Ele foi mostrado um cordeiro que teria sido morto, mas que vivia. E que esse tinha recebido o poder. E se levantou o cordeiro e tomou o livro e abriu os seus 7 selos. E quando foi abrindo o selo, foi vendo o cenário das coisas que iriam acontecer. Mas antes disso, João viu as coisas que estavam acontecendo no céu. E na terra, viu a igreja da Laodiceia toda corrompida, viu a igreja da Filadélfia em comunhão com Deus, viu a repreensão, viu o que Jesus ordenou a cada igreja, a cada anjo da igreja, a repreensão, exortação, consolo, conforto, tudo isso. Viu a adoração que se faz no céu. E agora, no tocante aos selos, quando vocês tiveram pandemia, vocês tiveram abertura do primeiro selo. O primeiro selo é pestilência. Segundo selo, guerra. Terceiro selo, fome. Quarto selo, a junção das primeiras 3 pragas, mais o ataque das bestas feras do campo. Isto é, peste, guerra, fome e animais ferozes atacando os humanos. Isto vai acontecer já em 2029. Controla. O quarto selo vai se abrir em 2029. A 4ª parte dos habitantes da Terra vai morrer. Ouviu? Bilhões morrerão com guerra, fome, pestilência e a morte dos animais, ou então ataque dos animais ferozes. Sabe, a pestilência que está a vir, a peste que está a vir, é pior do que o coronavírus. Se o coronavírus tinha 25 ou 30 probabilidade de morte, as pessoas que apanharam o coronavírus tinham 25, 30% de possibilidade de morrer. Essa aqui é 80 que está a vir aí. 80% de possibilidade de morrer. Quer dizer que vão morrer mais pessoas que apanharem coronavírus do que apanharem pestilência, aquela peste, do que os que vão viver. Não é brincadeira, não. Se a vez passada só morreram não sei quantos milhões, mas são bilhões e bilhões que ficaram infectados, desta vez vai morrer muita gente. E ao mesmo tempo com guerra, ao mesmo tempo com fome, ao mesmo tempo com os animais ferozes saindo dos jardins, os pitbulls vindo devorar as pessoas. Eu disse que depois da Segunda Guerra Mundial e o que seguiu a Guerra Fria, e a Guerra Fria depois terminou com a Batalha do Cuito com a naval e o que seguiu depois a queda dos muros de Berlim, a dissolução da União Soviética, nunca se viveu um período como esse, onde as nações se atacaram. Você viu a Índia atacou o Paquistão,
Israel são inimigos, não digo eternos, de long life com o Iraque, mas nunca se mediram as forças, nunca. Senão naquela guerra que se chama, os políticos chamam guerra do quê? Guerra encomendada, aquilo que os iraquianos, o Irão fez, formando o Hezbollah, Amman, não sei quem, e outros movimentos aí para atacar Israel. Mas dessa vez se mediram. A Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, não invadiu nenhum país das antigas repúblicas soviéticas. Estamos a ver a guerra aí. Ok? Várias guerras, várias guerras. E vai intensificando. Trump tentou mediar o conflito da guerra da Rússia e o que não conseguiu. Não, por quê? Estamos em tempo de guerra. Esse tempo é tempo de guerra. Quer dizer, negociar a paz de uma guerra, até pode haver falsa paz e vai arrebentar uma outra pior que aquela. Então, todos os brasileiros gostam de me perguntar se o Brasil vai ter guerra. Sabia disso? Eu acho que o Dinei no princípio também me perguntava. O brasileiro sabe por que ele me pergunta? Porque é um povo que não gosta de guerra. Só agora que o Brasil ficou uma nação hostil. Antigamente era a nação mais pacífica do mundo. Não apoiava ninguém. Só queria paz, só paz, paz. Hoje já não. Hoje, por causa do selo, segundo selo que se abriu, até o Brasil por isso o Brasil se tornou a nação que abre. Eu entendo então muita coisa. A nação que abria o Conselho do quê? Como é? Das Nações Unidas. O presidente brasileiro sempre é o primeiro que abria, que dava abertura àquela reunião das nações. Vai acontecer agora, porque era considerada a nação mais pacífica do mundo, a nação que não apoiava a guerra, é pacífica, é terrível. Hoje já não. Hoje o Brasil agora apoia a Ucrânia. Hein? O Brasil se mete diretamente com Israel, apoiando a Palestina. Brasil apoiando o Iraque, o terror do mundo árabe e das nações, abertamente. Antes não. Antes era só linguagem de paz. Ok? Nesse momento o Brasil iria condenar o Maduro com suas brincadeiras aí. Mas não. É por causa do Lula. E o Lula está com medo que o Trump vai lhe humilhar. Tá até que tarde. Por isso os brasileiros não gostam de guerra, é um povo pacífico e tal. Então quando se fala de guerra no brasileiro, não é brincadeira. Não, não é possível ter guerra. Eu já falei aos brasileiros, vai ter guerra no Brasil como? Aqui é tudo essa boca do que do Lula. Parece estar ao lado do que da Rússia, condenando a América, não sei o quê. Não é possível. A única coisa que o Brasil vai fazer é se posicionar a não apoiar a coligação americana. Ele está no nariz da América, vai apoiar o quê? Hã? China, Rússia. Vai desaparecer. Então a única coisa que os brasileiros vão fazer, se eles não entrarem na coligação ocidental, vão ser isentos, ou então como é que é? Aquele que diz que nós não queremos nada a ver com guerra, se matam vocês, e ficar só no meio. Vai escapar. E eu duvido que o Brasil vai mandar homens para ajudar a China, ou armamento. Senão os americanos aí vão invadir o Brasil. Eles têm medo, nem vai tentar fazer isso. Nem tão pouco. Então esquecem com a guerra no Brasil. Agora, mas estamos a viver os dias em que são incitados à loucura
tudo é possível, mas olhando no contexto, isso não precisa ter espiritualidade, o contexto político, na geopolítica internacional, não é possível um americano, não, calma aí, uma nação americana entrar na guerra no lado dos soviéticos. Não é possível. É a mesma coisa você ir brincar na Toca do Leão. Aí é Toca do Leão, é Quintal da América. Você no Quintal da América você vai falar o contrário. Não é possível. Na Toca do Leão você vai fazer brincadeira. A única coisa é só fazer paz e dizer, eu não gosto de guerra, não estou a apoiar ninguém, estou embora no meu lugar. Como diz o Bispo Boas, eu não tenho nada a ver com isso. Ok? É mais fácil os africanos apoiarem a coligação chinesa ou então Rússia, China, do que um da América. Amém. Ai, brasileiro. Eu perguntei, eu acho que o Guilherme no princípio também me perguntava, vai ter guerra no Brasil? Tá ligado? Vamos terminar nossa live. Daqui a pouco entramos no Zoom e vamos. Agora, o Brasil já está em guerra, oh rapaz. Você não está a ver a guerra brasileira entre os poderes? Isso é guerra. Você não imagina. Hã? Congresso contra o STF, como é que você chama? O STF, ok? Isso é guerra. Os homens do Congresso reivindicaram, viram, esses estão a nos maniatar. O Lula usa o Congresso para sujeitar os outros e lhes perseguir. Não, 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 não. E assim reivindicaram seus direitos para evitarem a perseguição do STF. STF, aqueles são é o PT, por isso estão a perturbar todos os bolsonaristas. Até Silas Malafaia não escapou disso. Estás a ver o quê? Até já. Os bolsonaristas estão a ganhar força. Não brinca, não. Estava mesmo já um bocado o quê? Tipo, estão a ressuscitar. Sabe, né? Tipo, que lhes ajuda. Teve aquela oração que eu fiz para perturbar o quem? Quem se lembra? Eu senti compaixão dos cristãos. Epa. Olha o que eu falei. Eu falei assim, só que não falei a vocês, dentro de mim. Bom, apesar da corrupção, eles são cristãos. Olha o que eu falei. Apesar da corrupção, eles são cristãos. Precisam ser ajudados. Não queria falar. Não queria falar a ninguém, mas pronto. Sabe que eu não guardo segredo. Eu falei, calma aí. Jesus disse à mulher samaritana. Olha aí. Jesus disse à mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que nós conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas depois disse que as duas adorações eram falsas. É a do monte, é a de Jerusalém, também é falsa. Mas há uma coisa que Jesus falou. Reprovou eles e disse, não, esses são o povo verdadeiro, vocês não conhecem. Eles estão a adorar o verdadeiro Deus, só que eles não lhe conhecem. Mas vocês estão a adorar, não é o verdadeiro Deus na falsidade. O Deus falso, ok? Como mais ou menos cristãos e muçulmanos.
apesar dos cristãos serem cristãos corruptos, mas ainda assim são cristãos. E eu falei, vou mesmo lhes ajudar. Eles estão a passar mal. Esse careca aí, quem é o nome dele? O Moraes. Esse gajo está a perturbar o quê, pá? Eu disse, "Ô, Moraes." Não. Por isso aqui você viu, eu levantei a mão e disse, seja perturbado, o Moraes. Desde aquele dia, a correlação das forças na geopolítica inverteu. Até o Mota. Não, eu entendo tudo. O Mota que estava a favor já tipo se encostou aos bolsonaristas. É incrível. Vamos mesmo lhes ajudar, é? João Leve. Vamos lhes ajudar, sim senhor. O Lula é um comunista, pá. Esse quer acabar com o cristianismo. Aleluia. Quero vos apanhar agora, brasileiros. Não, estou a controlar a vossa reação. Não, eles são cristãos? Como então? Que eles são os que legalizam o aborto, o homossexualismo? Como é que é? Esses não devem ser banidos. Esses aqui, como diz o Mário, têm boas intenções. Olha, os brasileiros gostaram. Não, esse demônio aí tá a perturbar os outros, pô. Tá ligado? Tamo juntos, tá? Moraes vai me pagar. Avisa o Moraes que ele vai me pagar. Minha live passou agora e caiu em um falso profeta ao vivo. A live estava aberta. Eu mandei o decreto várias vezes. Ele fechou a live na hora. Tchau.